Eu não queria ter que vir gravar esse vídeo, sinceramente. Não é um vídeo humorístico, não é um vídeo engraçado, não é um vídeo fazendo vozes de personagens, não é um vídeo fazendo a voz do Sasuke ou de qualquer outro. Foi um vídeo de uma coisa que vem acontecendo e acabou que ontem foi o explodir dessa confusão, foi o ápice ali desse problema. Pra quem não tá sabendo, foi uma confusão envolvendo o Léo MK e o Sas, que muita gente acreditava ser o Léo MK. Pra você que não tá entendendo essa história, eu vou te explicar do início, o que aconteceu. Eu entrei em uma live, né, vou contar o meu ponto de vista, como aconteceu do meu lado. Eu entrei em uma live de um TikToker, de uma janela, ele me chamou, eu acabei entrando, né, pra conversar rapidinho ali com ele, só porque ele me chamou. E o Sas estava lá, né, e durante a conversa ali o Sas comentou que era o Léo MK, que tinha 1 milhão de seguidores, etc. Até então eu não conhecia, tá? Eu não sabia quem era o Léo MK. Isso, se não me engano, foi de 18 de fevereiro. 18 de fevereiro foi quando a gente começou a conversar, né, nessa call. E aí a gente, conversa vai, conversa vem, ele disse, pô, seria até legal um dia a gente fazer um vídeo. Aí eu fiz, pô, cara, seria legal, que eu tava gravando vídeos no Discord, né? Eu faço a voz de personagem no Discord. Dentre esse vai e vem que aconteceu, o Sas, né, o Sas, ele me chamou pra fazer um vídeo. E aí eu passei o meu WhatsApp pra ele. Isso foi no dia 19 de fevereiro, foi quando a gente teve a nossa primeira conversa pelo WhatsApp, né. E ele ficou me chamando diversas vezes pra fazer um vídeo comigo, né. E eu disse, não, a gente faz algum dia. E aí seguiu-se o tempo e até que ele insistiu algumas vezes e eu resolvi fazer esse vídeo. Então eu fiz um vídeo do qual eu começo falando, meu nome é Sasuke Uchiha e hoje eu vim como Léo MK. Eu tenho a voz do Sasuke, como vocês não param de pedir mais vídeos no Discord, eu trouxe o Léo MK pra me ajudar. Não conhecia o Léo MK, então eu sinceramente não tinha como saber que era um fake, né, que era uma pessoa diferente. Né, ele me mandou os perfis e eu confesso que eu não conferi, não fui lá olhar. Eu acreditei porque era isso, e acreditei. Cara, a gente gravou o vídeo, né, e o que aconteceu? No mesmo dia que eu editei, e eu não postei no mesmo dia, eu ia postar no dia seguinte, no mesmo dia ele vazou um pedaço do vídeo nos stories. Eu fiquei um pouco chateado, mas beleza, ele tava no vídeo também, eu não ia falar nada, mas ele fez isso aí. Eu já notei aí uma falta de profissionalismo, então ele vivia me mandando mensagem, vivia falando pra gente fazer novamente o vídeo, né, pra gente fazer mais vezes. E eu dizia, não, a gente vai fazer, principalmente quando eu fazia vídeo do Gojo com o Sukuna, né, com um amigo meu que faz a voz do Sukuna. E aí quando a gente fazia 2, 3 vídeos ali, ele sempre ficava mandando mensagem pra também fazer. E acabou, não, a gente vai fazer. Até que aconteceu uma determinada coisa, até que um dia eu abri uma live, todos os dias eu faço live lá no TikTok. E em uma dessas lives ele pediu pra subir e eu deixei ele subir. E a gente conversou um determinado tempo ali, a gente conversou, até que apareceu um amigo meu que ele tem 1 milhão de seguidores no YouTube. E também tem uma conta no TikTok. Eu tô falando isso de números porque eu não posso citar o nome da pessoa, eu prefiro não citar o nome da pessoa, então só vamos deixar esse como cara de ter 1 milhão de seguidores. Então após, né, esse meu amigo chegar pra mim, após terminar essa live aí, meu amigo chegou pra mim e fez assim, ô Breno, esse cara não é o Léo MK. Eu fiz, o quê? Como assim? Muita coisa fez sentido. Por quê? Nessa live, muita gente no chat ficou dizendo, esse não é o Léo MK de verdade. E ele ficou, pô, claro que eu sou. Ah, eu disse, pô, liga a câmera aí, pô, mostra que é tu. Eu falei isso na maior inocência do mundo. E aí ele, não, que não sei o que, eu tô no escuro. Aí disseram assim, acende a luz. Aí ele, não, mas é por causa disso, não sei o que. Aí eu já comecei a achar estranho. Mas quando o meu amigo chegou pra mim e falou, olha, tem algo aí errado, porque não é ele, né? Até que eu passei a ignorar ele um pouquinho e um dia eu disse assim, não, hoje eu vou olhar. E aí eu saí olhando, fui lá no TikTok, fui no Instagram e comecei a vasculhar o perfil oficial do Léo MK. E aí comecei a pensar, caraca, tem alguma coisa errada. Porque a voz é muito diferente. E um adendo, quando eu fiz o vídeo com ele, eu postei esse vídeo no Instagram. E aí eu pedi colaboração com o perfil do Léo MK pelo Instagram. Mas eu não fui respondido. Aí eu mandei mensagem pra ele. Eu fiz, mandei a solicitação lá no Instagram oficial. Tá? E ele disse, não, ele deu um monte de desculpa pra não aceitar. Eu fiquei,
tem alguma coisa errada, cara, tem alguma coisa errada. Mas até então eu não quis pensar o pior, não quis pensar que o cara tava enganando todo mundo ali. Isso foi ridículo pra mim, isso me expôs ao ridículo. Foi ridículo eu postar um vídeo com o Léo MK, sendo que não era ele e eu mandar a colaboração pra ele, pra você ver o quanto eu tava inocente, eu diria. Quando eu vasculhei o perfil do Léo MK e vi várias coisas, vários pontos que não batiam, liguei pra ele. Aí ele não atendeu. E aí eu comecei a mandar vários áudios. Cara, olha, eu tenho várias provas aqui, tenho várias coisas. Teve gente que mandou mensagem pra mim. E você não é o Léo MK. E eu quero que você me conte, cara. Porque independente, né, do que você disser, independente de ser você o Léo MK ou não, eu iria continuar sendo seu amigo. Até porque eu fui teu amigo por causa daquele dia na cal que a gente conversou. Não por causa da quantidade de seguidores que você tem. E ele disse, não, cara, eu te dou minha palavra que sou eu, cara. Eu fico muito triste que você não tá acreditando em mim. Eu vou colocar alguns prints na tela, né, do que ele falou comigo. E vocês tiram as conclusões por si mesmo. O povo continua com isso porque tu não dá nenhuma prova, tipo, pessoal, que tá falando que eu não sou real. Pô, tu grava um vídeo no banheiro, era só falar, pessoal, sou eu, essa conta é minha. Tá bom. Eu também penso isso, porque eu penso que você não teria coragem de fazer isso. Só que a questão é eu não consegui refutar com outras pessoas. E quem me chamou, acredita, é bem maior que eu. Eu parei de falar com ele, né? Eu comecei a ignorar ele, comecei a passar muito tempo para responder ele e também não comentei mais sobre isso. Não comentei mais sobre qualquer outra coisa. A gota d'água foi quando ele criou um grupo no Discord. E me chamou e disse assim, ó, eu criei um grupo no Discord lá para ser meu e teu. E disse que me deu a DM, aí eu disse, mas eu não falei pra você criar. Ele, não, pô, mas eu criei lá, é mais fácil. Aí eu fiquei tipo, cara, meu Deus, cara, eu não queria ser inconveniente com ele, por mais que ele estivesse sendo inconveniente comigo. E aí ele começou a espalhar por todos os lugares, para os 4 ventos, no Discord, no chat, nos stories, que aquele era o Discord do Léo MK e do Otacando. Isso me deixou muito puto. Até que eu mandei mensagem de novo pra aquele meu amigo e fiz, cara, eu vou dar um jeito de descobrir, cara. No dia 7 de abril, eu respondi um story do Léo MK. Eu disse que queria conversar com ele. No dia 22, ontem, no dia que eu tô gravando, eu tô gravando dia 23. Então no dia 22, eu mandei uma mensagem pra ele no direct. E comentei no último vídeo dele. E aí eu acho que apareceu como prioridade. Ele acabou vendo esse direct. E então, ontem, né, às 5 da tarde para 6 horas da tarde, ele me chamou no chat. E a gente começou a conversar. E começamos a trocar todos os fatos do que aconteceu. E até que ele me contou que essa não era a primeira vez que ele tinha falado a esse cara para ele parar. Ele já tinha falado 2 vezes. Cara, para de fingir que sou eu. E ele, as 2 vezes disse que iria parar, mas não parou. Então, peraí que eu já escuto seu áudio. Ele tinha repostado vários vídeos meus e de um colega antigo meu que é o Binho. E aí eu tinha comentado com ele já, mandando uma mensagem falando, cara, não autorizo esse tipo de repost e tudo mais. E aí ele falou que ele ia parar. E aí ele voltou postando mais coisas e tudo mais. Aí eu falei, cara, seguinte, né, eu já cheguei e falei pra ele, tu vai deletar isso aí, eu não gosto disso, você tá repostando coisas, eu já tinha avisado antes. E no meio dessas mensagens, o meu amigo me mandou que ele tinha criado um WhatsApp falso meu e tava entrando em contato com colegas antigos meus fingindo que era eu. Aí eu ameacei ele de processo. E aí essa foi a 3ª vez. E foi um pouquinho mais grave por causa de alguns pontos específicos que eu vou te dizer. Eu comentei com o Léo MK que em determinados momentos, né, que ele queria provar que era ele mandava fotos. E aí o Léo me perguntou, que fotos. Inclusive, o Léo me perguntou em live. A gente fez uma live no TikTok. Eu abri uma live e o Léo entrou na minha live. E a gente conversou. Teve muita gente que assistiu e o pessoal viu. O Léo falando, cara, mas que foto é essa? E eu disse, cara, ele tem uma foto sua no banheiro, em que ele tá com o celular, assim, no banheiro, e ele roda assim, olhando assim, ó, no banheiro. E ele ficou, cara, aí o Léo ficou indignado porque realmente ele disse que, cara, que é isso? E aí eu mandei a foto, e aí foi onde eu não tinha percebido. Porque quando ele me mandou essa foto, ele mandou esse vídeo, na verdade, eu vou passar esse vídeo agora aqui, ó. Quando ele me mandou esse vídeo, eu não notei que era um IA, eu simplesmente peguei um celular, outro celular, botei a foto do Léo e comecei a
olhar a distância das sobrancelhas, os olhos, e eu vi que era tudo muito parecido. Eu esqueci de falar que ele me mandava esses vídeos quando ele dizia que estava voltando de seminários de desenho ou que foi dar alguma palestra em algum lugar sobre desenho ou sobre YouTube, alguma coisa assim. E eu fiquei, caraca, velho, tem alguma coisa errada. Até que um dia um Léo oficial postou uma story. E aí eu vi que o cabelo tava muito grande. O cabelo do Léo tava muito grande. Eu fiz, não dá tempo desse cabelo ter crescido. E aí foi onde eu desconfiei mais. Mas voltando para o que aconteceu na live, o Léo MK, na live, ele falou, né, comentou que ele tinha feito isso mais de uma vez, que ele tinha falado que ele queria resolver isso se ele não parasse, e ele não parou. E ele não parou de fazer isso. Então, devido a 3 vezes, a gente teve que fazer alguma coisa, né? Quando eu falei com o Léo, o Sass estava fazendo uma live no TikTok. E aí eu peguei e falei pro Léo MK, Léo, ele tá em live agora. E ele disse pra eu mandar o link. E aí eu mandei o link e entrei na live. E aí o Léo entrou na live. Ele pegou e falou assim, ó, cara, eu vou entrar com um processo contra você e etc. E aí do nada ele desligou a live. Ele desligou a live, tava ele e mais 3, 4 pessoas. E aí todo mundo ficou sem entender nada. E aí eu abri a live, o Léo entrou e a gente começou e contou a situação completa do que tinha acontecido. E foi basicamente isso que aconteceu. Então ele enganou, não foi só a mim. Ele enganou muita gente. Muita gente acreditava ser amigo do Léo MK. Muita gente acreditava que era íntimo, que era uma pessoa que ele não era. Ele me mandou mensagem falando algumas coisas e eu vou estar mostrando pra vocês agora. Cara, você lembra que eu falei? Eu falei que não era pra você ter sido desonesto comigo, você falar a verdade pra mim. O que eu queria é que você fosse sincero comigo, como eu disse naquele dia. Tipo, quem é você? Quantos anos você tem? Pô, cara. Durante a live, algumas pessoas ficaram extremamente tristes, porque a gente começou a contar o que estava realmente acontecendo de verdade e o pessoal achava que era amigo de uma pessoa que não existia, né? Que não era ele ali. O Léo MK era outra pessoa, né? O Léo MK não sabia nem da existência dessas pessoas, entende? Então você vê o quão tosco me envolver o próprio Léo MK e acabar envolvendo outras pessoas, né? Outras pessoas, muita gente. Se não me engano, ele até web namorava e a menina parece que não sabia também, pelo menos foi o que eu li no chat durante a live. A menina também não sabia que ele não sei como, mas também não sabia que ele era o Léo MK. Um desses amigos dele me procurou e me mandou alguns prints, né? Me mandou alguns prints de algumas coisas que eu vou estar mostrando pra vocês. Nesse print, ele conta para o cara que o pessoal está caindo na conversa que ele é o Léo MK. Nesses prints, ele afirma ser o Léo MK, né? E por vezes, ele ameaçou outras pessoas que estiveram repostando os vídeos, como o Léo mesmo me falou, né? O Léo falou para mim que o Léo avisou ele, não reposte meus vídeos, porque se tá repostando meus vídeos vai dar merda. E aí ele pegou a mesma mensagem do Léo e postou, como se fosse ele, dizendo assim, não reposte meus vídeos, tal, eu sou uma empresa. E eu tenho os prints, né, como eu mostrei a vocês. E aí quando eu ia gravar esse vídeo, quando eu achei que não podia piorar a coisa, piorou. Uma pessoa, durante uma live do Sass, procurou ele pra dizer assim, olha, eu quero uma arte. Eu quero fazer uma arte. E meio que quis contratar o Léo MK pra fazer uma arte e ele aceitou. Só que ele disse, eu não quero teu dinheiro. Eu quero essa conta que tu tem que tu não tá usando. Ele tinha uma conta no TikTok com 260 mil seguidores. E aí ele disse, eu quero essa conta que tu tá usando, que tu não tá usando. E aí o cara concordou. Era pra fazer um personagem de VTube, né, com os traços do Léo. E aí ele disse que ia fazer, só que ele ficou designando para outras pessoas, e acabou que ele mandou isso. Ele mandou essa foto aí pra ele, pra ser o personagem dele. E outra situação, eu vou te mostrar agora os prints das conversas entre os dois. Né? Entre os dois foi essa conversa que ocorreu. E acabou que o Sass entrou na conta dele e apagou diversos vídeos. Eu vou deixar o áudio dele aqui contando como ocorreu isso aqui. Então, Breno Santos, eu vou te contar aqui como ele fez aí comigo. Se liga, parceiro. Eu tava numa certa, eu tava passando no TikTok, né? Aí eu vi uma live do tal do Léo MK. E eu acompanhava esse cara no YouTube, pô.
Eu queria aprender a desenhar e tal. Eu falei, vou entrar, vou tentar falar com ele, ver se ele é de verdade. Entrei, ele subiu, conversei, um monte de gente me convencendo que é o verdadeiro, e eu desconfiando o tempo todo, mas dei meu voto de confiança. Não, vou confiar nesse cara. Falei com ele, mano, deixa eu te perguntar, se eu te pagar, você não cria um personagem pra mim não, mano, eu te dou o dinheiro, eu só preciso que você crie um personagem pra mim. Aí ele veio com umas conversas, não, que eu não pego dinheiro de ninguém, que eu vou fazer de graça pra você. Aí beleza, falei, que bom, né? Aí ele chegou com a história no meu ouvido, falei, não, mano, eu vou fazer o personagem pra você, mas eu quero só uma coisa de você. Eu falei, o que você quer, irmão? Ele falou que queria minha conta de 260 mil seguidores, mano. Porra, velho, meu coração doeu, mano, porque eu tenho essa conta há 4 anos, tá ligado, parceiro? Aí conversa vai, conversa vem, tá, mano, faz esse personagem pra mim, faz esse corre pra mim que eu te dou a conta, meu parceiro. E o cara não queria fazer o personagem, mano, foi jogando pra um, foi jogando pra outro, foi jogando pra um monte de gente fazer e ele não fazia. Aí eu comecei a suspeitar, falei, pô, mano, o cara sabe desenhar, vai ficar jogando pra outras pessoas fazer e ainda quer minha conta? Não, isso tá errado. Comecei a conversar com ele, mano, quer só saber de uma coisa, meu parceiro. Pra você ter acesso a essa conta de novo, você vai ter que me provar quem é você de verdade, meu parceiro. Eu tô suspeitando de ti, você me perdoa se eu tiver errado, mas eu quero saber quem é você de verdade. Aí o cara entrou em ligação, começou a inventar mentira, começou a falar de namorada, que a namorada tava doente, que não sei o quê. Aí, mano, o cara entrou na minha conta, parceiro, ele apagou mais de 100 vídeos meu, mano, mais de 100 vídeos. Tá ligado? Apagou, mano, eu fiquei de boa. Falei, não, é isso mesmo. Aí o cara ficou insistindo, mano, tentando entrar na minha conta, tentando entrar. Foi quando eu estourei, mano. Falei, ô meu parceiro, deixa eu te falar o seguinte. Você deixa de ser comédia, filha da puta. Você tá se passando por alguém que você não é e quer atrasar o lado dos outros. Aí o cara parou, mano. Mas só que, tipo, ele enganou muita gente, tá ligado? Então foi pra você ver o quão fundo chega isso. A pessoa fingir que é outra pessoa, mandar fotos e vídeos das pessoas feito por IA, fingindo ser alguém, pegar e aceitar trabalhos do qual ele não consegue executar, fingindo ser alguém. Não, essa arte foi feita pelo Léo MK, mas não tinha sido feita por ele, e vocês viram a qualidade da arte, e vocês sabem como que é as artes do Léo, e que o Léo ficou realmente indignado com isso. Fora outras coisas, né, outras situações em que ele chamou outro amigo tiktoker que eu conheço, que canta, querendo fazer vídeo juntos, afirmando ser o Léo MK. Ele sempre dava um jeito de dizer que ele era o Léo MK. Pra você ter uma ideia, teve uma vez que na live me pediram pra jogar Roblox, eu fui jogar Roblox, e ele entrou com o nick Léo MK, no Discord dele tava escrito Léo MK. Toda oportunidade que ele tinha, ele queria dizer que era o Léo MK. Ele continua querendo desmentir, dizendo que não sabia. E até que ele me falou, né? Ele falou o porquê dele ter feito isso. Ele falou que queria se sentir alguém, que ele queria sentir como era ser famoso, ele queria fazer as coisas que as pessoas tratassem ele como um famoso, mas na verdade ele é um adolescente de 15 anos de idade. Eu não sei o nome dele. Pelo menos no momento que eu tô gravando eu ainda não sei. Se eu descobrir eu falo com vocês. E aí você vê até onde a pessoa vai por causa de fama. E foi o que o Léo tinha comentado comigo. Com o trabalho que ele teve pra tentar fingir ser eu, ele conseguiria produzir um conteúdo legal. Ele conseguiria fazer o que ele realmente faz e crescer com isso. E você vê o quão tosco isso é. O quão doente isso se torna. Eu acho que é a palavra que eu deveria usar. A ponto de você fingir ser alguém, mandar fotos, usar inteligência artificial para conseguir fazer essas fotos, para você fingir ser alguém que você não é, você enganar pessoas, acabar lidando, você brincar com o emocional de várias pessoas, até eu julgo até da namorada dele, fingindo ser uma pessoa que não é, fazer amigos que acreditavam mesmo ser amigos dele, que eu via que eles faziam live frequentemente. Então quando eu me perguntava, caraca, como é que o Léo tem tempo de fazer tanta live assim, cara? Nem eu tenho tempo. Se torna algo que você precisa se preocupar, né? Você tem que, caraca, esse moleque tem que procurar um psicólogo. Teve mais coisa, teve sim. Em geral, os fatos mais graves que eu lembrei pra contar foram esses. Como eu disse, eu não queria ter que fazer esse vídeo. Esse vídeo eu tentei fazer ele mais curto possível, infelizmente ele tá bem grande, mas espero que se resolva, porque eu ficaria muito puto se alguém fizesse isso comigo. Então, por isso que eu tô ajudando o Léo. É isso, pessoal. Valeu. Tamo junto.